enquanto a humanidade não se enxergar como parte integrante e dependente deste organismo vivo, que é o planeta, vamos continuar sucumbindo à microbiologia dos seres invisíveis, ou à intervenção irracional e predadora do homem e da mulher. Quer um exemplo? No Brasil, a pandemia pôs à prova a atual estatal no tratamento isonômico à população, da função social e democrática da propriedade para a sobrevivência de uma nação. Pôs à prova e perdeu. Já somos 5 milhões de infectados e mais de 150 mil mortos por aqui. O atual conceito de propriedade foi desenvolvido pelos mesmos grupos que insistem em subjugar a essência humana, atribuindo a si uma superioridade que não é reconhecida pelo desenvolvimento natural dos seres. A Covid-19 é só mais um exemplo. A verdadeira propriedade para a qual fomos criados e evoluímos é a propriedade humana, solidária à vida e consciente de seu papel no planeta. O socialismo, como ideal, expurga a propriedade personalista, pois busca oferecer equidade no desenvolvimento humano. Socialismo, como teórico ideológico da unidade humana, é uma constante real e concreta. Não há motivos para acreditar que a diversidade dificulte, já que o socialismo de Krishna Chaitanya Mahaprabhu defende o todo como um sistema social bem concreto e palpável, consciente e de pensamento elevado. Sábio, Srila Prabhupada declara que a humanidade tende para a formação de um estado teísta único. Na tradução do clássico Sija Upanishads, ele acredita num futuro brilhante para todas as entidades vivas, com um período de bem-aventurança para as populações da Terra. Isso é o que Srila Prabhupada declara ser o estado da sociedade Varnashra Dharma, privilegiando o fator social da ordem política. Tudo isso está logo ali, mas não se pode ignorar a praxe do materialismo histórico e até chegarmos lá, precisamos desenvolver, estabelecer um Estado socialista, humano, democrático, que passa essencialmente pela instituição da propriedade privada desenvolvida hoje. O próprio cientista Sri Krishna, baseado nos estudos da cosmologia védica, trata das mudanças cíclicas para a bem-aventurança com a derrocada do capitalismo, assim como previu Carlos Marx. No século XIX, o filósofo Proudhon radicalizou as suas críticas contra toda forma de propriedade. Seu pensamento ficou conhecido por meio da sua obra Filosofia da Miséria,
onde declara que toda propriedade é um roubo. Essa afirmativa influenciou todo o pensamento sociológico, filosófico, econômico em todo o mundo, já que questiona o sistema histórico da propriedade privada, concentradora e assassina. O pensamento de Proudhon foi tão devastador para os conservadores que os torás mais sagrados foram ignorados e usados como barganha pelas religiões inventadas, que usa até como balcão de negócios políticos e partidários. Um exemplo disso é a massificação de religiosos de fé protestante. Todas as esferas do poder, eles organizaram uma bancada de representação única no Congresso, ferindo os princípios da pluralidade e impessoalidade estabelecidos pela Constituição Cidadã de 1988. E o pior, afastando a laicidade da República Federativa. Diante do agravamento das crises econômicas, política, social e moral geradas pela ingerência de Bolsonaro e Guedes, é preciso alertar a população dos mais de 5.700 municípios brasileiros sobre as ameaças políticas que estarão disponíveis nas próximas eleições. Todo discurso de ódio populista e contra as liberdades deve ser observado com muita atenção. Esses candidatos normalmente estão interessados no projeto de poder. Seus pares, eles não entendem nada sobre as necessidades destas comunidades, mas dizem o que as pessoas precisam ouvir para serem eleitos. Queremos aqui estabelecer uma campanha pela valorização do voto, da vida, do bem viver. Esses que estão no poder, Bolsonaro e Guedes, colocaram o país numa crise severa. A despesa pública cresce acima da renda nacional. E ao contrário do que se pensa, nada disso tem a ver com os auxílios emergenciais aprovados pelos parlamentares de esquerda no Congresso. Se não fossem esses auxílios, a população mais vulnerável do país já teria morrido de fome ou pelo Covid. O governo Bolsonaro, de forma desumana, cortou pela metade os recursos que assistiram a população pobre do Brasil. E ainda deseja usar essa conquista da esquerda nos palanques para essas eleições. O modelo econômico de Guedes está levando a inflação a um nível escandaloso. Os pobres estão sofrendo com o aumento dos alimentos, das roupas, dos medicamentos e dos bens de consumo básico. A crise é grande. É preciso fazer uma grande intervenção para salvar o que ainda nos resta de patrimônio e de dignidade, mas isso só pode acontecer de uma forma legítima e democrática. Por isso, destacamos que nas próximas eleições
A população deve investigar os candidatos com promessas escandalosas. Os falsos messias buscarão convencê-los de que estão fazendo o impossível para alimentar suas famílias com programas ineficientes. Programas, inclusive, criados pelo governo progressista. A renda para todos é uma fraude, já que retira dinheiro do Fundo da Educação Básica, enquanto a Guedes ignora a necessidade de taxar as grandes fortunas. O Brasil é o paraíso para a especulação financeira de lucros exorbitantes para os bilionários mesquinhos. Existe uma grande ameaça pairando sobre todas as estruturas de vida do país. É preciso resistir, esmagando a cabeça da serpente Guedes, que, engolindo as pequenas e médias empresas, está destruindo a economia nacional. O ministro da Economia do governo Bolsonaro está ironizando com a situação da população aflita. É um governo que ignora a centopeia humana de doentes e enfermos desassistidos nas filas do INSS. Essa é mais uma brutal missão contra o pobre contribuinte. O Brasil se tornou um país de entreguistas, que não se lembra que Bolsonaro entregou a base aérea de Alcântara para o domínio americano. E isso em nome do quê? As nossas centrífugas, tecnologias desenvolvidas aqui no Brasil, está a serviço do desenvolvimento bélico norte-americano. Esse o modelo de propriedade privada que os capitalistas querem. Uma propriedade que sirva à vontade incontrolável de poder, que permita destruir milhões de vidas motivados apenas pelo poder. Nada disso tem a ver com o modelo de propriedade que apresentamos aqui e que busca valorizar o planeta como ser vivo, habitado por seres vivos, conscientes, integrados à natureza e que tem como finalidade a harmonia. Dos professores, é necessário lembrar à sociedade brasileira a importância da educação como fator emancipador, que promove a liberdade de pensamento e a atuação solidária. Nós deixamos aqui o registro, todo o nosso reconhecimento aos nossos professores. Viva a educação! Viva Paulo Freire! Viva todos os professores e as professoras, especialmente. Professora, profissão de amor e de dedicação. Professora, professor, muito obrigado do fundo do coração. Professor, professora, profissão de amor e de dedicação. Professora, professor, muito obrigado do fundo do coração. Professor,